Amém? Shalom a todos, a paz do Senhor. Estamos aqui começando mais um culto de domingo. Amém? Que todos sejam abençoados com a paz do Senhor Jesus. Vou começar lendo Salmos 23, amém? Que diz assim: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da sua justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e seu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Que essa palavra possa ficar no coração de todos que estão vendo esse vídeo, que você possa ser abençoado e vamos adorar ao nome do Senhor Jesus. Amém? Deus de amor, é um Deus que cuida de nós
E esse louvor que chama Projeto no Deserto, do Voz da Verdade, ele diz isso, minha igreja. Se você no seu lar está passando por alguma dificuldade, seja ela financeira, emocional, saiba que Deus ele vai te ajudar, ele vai te amparar se você for fiel a ele. Amém? Foi ele que mandou maná do céu para 3 milhões de pessoas no deserto. As roupas, elas cresciam junto das crianças. Isso foi uma obra maravilhosa. Esse é o mesmo Deus que nós servimos hoje, um Deus que pode fazer diferença na sua vida. Amém? Vamos adorar a Ele. nosso louvor de hoje, que vocês possam ficar na paz do Senhor Jesus e shalom a todos. Shalom, queridos, graça e paz a todos, né? Espero que vocês estejam passando bem nesse período, né? E a missionária Andréa me convidou a estar trazendo uma palavra para vocês hoje. E a palavra que Deus ardeu no meu coração é a respeito da remissão da terra, o resgate da terra, tá? Acho que nós estamos falando numa época em que cada um está na sua casa e é uma época em que Deus nos colocou para que estivéssemos fazendo um resgate interno nosso, né? Em que nós estivéssemos nos examinando e pedindo um perdão pelos nossos pecados.
Só que isso é uma parte, não que seja uma parte pequena, né? Eu acho que isso é um fundamental. Mas a gente não pode esquecer que tudo que Deus fez é bom, né? E isso ele diz em Gênesis desde o início. Eu vou voltar para Gênesis, mas eu quero dizer que assim, qual é o versículo-chave, né? Se a gente pudesse apontar, qual é o versículo-chave dessa nossa conversa de hoje? O nosso versículo-chave está em Apocalipse 21, primeiro, né? Então, vamos lá. Apocalipse 21, verso 1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Tá? E se a gente pudesse completar isso, a gente iria ainda para Apocalipse 21, ele vai descrevendo, né? Se vocês puderem depois ler Apocalipse 21, ele vai descrevendo como vai ser esse novo céu e essa nova terra. E aí ele vai até 23, onde ele diz que a cidade não precisa nem do sol nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o cordeiro é a sua lâmpada. E no 27, ele diz o seguinte: nela, na cidade, né, na terra, nunca mais, jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro do Cordeiro. Então, para a gente fazer um link, né, dessa parte, né, da terra que Deus vai nos resgatar, eu queria que a gente fosse lá para Gênesis, tá bom? Então, vamos lá, começando em Gênesis, e a gente vai ver que, assim, desde o início da criação, em Gênesis, Deus fala 7 vezes que ele observa tudo que ele faz e ele diz que é bom. Então, se a gente começar em Gênesis 1, né? Então, Deus criou os céus e a terra e viu que era bom. Depois, Deus fez a divisão entre terra e água, ele viu que era bom. E aí, ele vai citando coisa por coisa e dizendo que era bom. Até que ele chega na criação do homem e ele vê tudo que ele fez e ele diz que é tudo muito bom, é extraordinário, é maravilhoso. Então, Deus, ele preza por tudo aquilo que ele dá de bênção e tudo aquilo que ele faz. E tudo que ele faz é bom. Não há nada que Deus faça, né? Não há nada que aconteça na nossa vida que não exista um propósito de Deus, tá? Então, se a gente for para Gênesis 1, vamos ler entre o 26 e o 30, tá? Então, assim, Gênesis 1, 26. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha o homem, né? Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto e que se dê semente. Isso vos será para mantimento. E aí ele vai continuando, né, falando a respeito disso. Em Gênesis 2, a gente vai para 2:3, né, versículo 3, e abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra como o Criador fizera. Tá? Então, quando a gente vê todas essas coisas
que Deus está descrevendo, Ele nos deu, na verdade, uma obra perfeita e maravilhosa, né? Só que Ele coloca para o homem o zelo e a responsabilidade de cuidar de tudo isso que Deus tinha feito. Porque nós também somos criação, mas tudo que Deus fez foi para nós, né? Então, toda a criação, ela gira em torno da onde vem o homem, né? E o homem, o primeiro homem, a primeira matriz do homem veio da onde? Veio da terra. Então, nós e a terra, nós temos tudo a ver, porque a nossa criação veio do barro, né? Então, nós precisamos ter uma ligação de intimidade com a terra. E é isso que Deus nos diz durante todo o processo da criação. Ele diz que Ele nos fez maiores do que todos os outros seres e nos deu a mordomia. O que é a mordomia? Para que nós cuidássemos da criação que Ele fez, tá? Então, vamos lá para Levítico, né? Levítico 25. Mas antes disso, eu queria dizer para vocês o que me fez pensar em tudo isso, né? O que foi o disparador? Eu falo que Deus usa as coisas mais improváveis para nos tocar pelo seu espírito e nos dar palavras de bênção, né? Eu estava assistindo um noticiário essa semana com meu filho no café da manhã, né? Eu continuo trabalhando, né? Eu continuo indo para o CAPES, atendendo na minha casa, e meu filho estava fazendo home office. Então, a gente estava vendo, assim, que a poluição quase que sumiu nesses dias que a gente está fazendo esse resguardo em casa, esse isolamento social, né? E aí, veio essa questão dentro de mim, né? O Espírito Santo me tocou, me dizendo o seguinte: você vê o quanto o homem continua maltratando a criação, né? Então, para a criação ter uma melhor sobrevivência, Deus faz a criação parar, né? Deus faz a criação se aquietar, que é o que Ele nos obrigou a fazer. E que em poucos dias, como o ar estaria melhor, né? E ficou melhor. Por quê? Porque a gente não está andando muito de carro, porque as fábricas não estão funcionando, porque a gente resolveu se aquietar, né? Porque nós não usamos aquilo que Deus nos deu, que é a terra, com responsabilidade, né? E com zelo. E aí, se você aí do outro lado tá olhando e falar assim, não, mas eu não faço nada disso, eu não poluo, eu não faço nada. Cada vez que você liga um carro ou pega um ônibus, você tá poluindo, né? Cada vez que você compra uma comida, você tá poluindo, porque essa comida veio de uma indústria, né? Então, na verdade, a gente, mesmo sem tomar consciência do que a gente tem feito, a gente faz parte desse pecado de constranger a terra, tá? Quando a gente vai para Levítico, né? Vamos lá, Levítico 25, de 23 e 24, né? Melhor, eu acho que a gente vai ler desde o 18. Vamos lá. Então, o 18, Deus diz assim: observai os meus estatutos e guardai os meus juízos e cumpri-os. Assim habitareis seguros na terra. Aí, no 23, Deus diz o seguinte: também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós sois para mim estrangeiros e peregrinos. Portanto, em toda a terra da vossa possessão dareis resgate à terra. Então, quando o homem pecou,
lá no Jardim do Éden, ele foi colocado para fora do jardim, né? Só que a terra continua sendo de Deus. E por causa do pecado, o homem perdeu a possessão da terra, né? Então, vamos lá tentar entender como é que essas coisas funcionam, né? Então, Deus nos diz que a terra é dele e que nós somos estrangeiros e peregrinos. Vamos voltar lá para Adão, né? E vamos lembrar o que é o nome Adão. O nome Adão significa vermelho. Vermelho por quê? Porque ele veio da terra, né? E o quanto a terra e nós somos conectados a Deus, né? E que a terra, o que diz que a terra é fértil, né? Em hebraico, é a palavra Adama, tá? Em hebraico, né? Então, assim, quando Deus nos cria, ele não nos cria de uma terra qualquer, ele nos cria de uma terra que ele cita como uma terra fértil, tá? E essa palavra fértil, ela aparece poucas vezes na Bíblia. E a primeira vez que ela aparece é na criação do homem. Então, Deus, quando nos faz, ele nos faz fértil, ele nos faz de barro e um barro fértil, tá? Quando o homem peca, né, Deus pergunta para o homem assim: onde você está? E não o que você fez. Por quê? Porque o pecado nos distanciou de Deus, né? E isso cria uma distância muito grande e faz com que a gente perca a oportunidade de estar em comunhão com Deus. Aí, vamos lá para Caim, tá? Caim mata Abel, né? E Deus pergunta a mesma coisa que Deus perguntou para Adão quando ele pecou. Pergunta para Caim: aonde estava Abel? Quer dizer, é uma coisa muito interessante, porque assim, em nenhum momento, nesses dois pecados, Deus perguntou o que nós tínhamos feito, porque nós compartilhamos desse pecado pela primeira matriz, né? Mas ele não pergunta nem para Adão, nem para Caim o que eles tinham feito, porque Deus já sabia o que eles tinham feito, mas eles estavam distantes. Então, aonde eles estavam em relação a Deus? Tá? Quer dizer, o pecado nos distancia de Deus, né? Só que assim, as pessoas não percebem que quando pecam, essa distância vai aumentando. E quando você olha para a terra, né, você vê que em Gênesis 4:10, Deus diz o seguinte, que a voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. Quer dizer, quando o sangue de Abel caiu na terra, Caim foi amaldiçoado. Por quê? Porque ele colocou o pecado dele com sangue sobre algo que era uma bênção de Deus, que era a terra. E ele maculou a terra com sangue. E é o que nós temos feito até hoje, né? Então, do mesmo jeito que com sangue nós fomos resgatados por Jesus, né? A terra também precisa desse resgate, tá? Então, quando você vai lá para Lucas, você vê que Jesus, ele estava orando, né? Vamos lá, Lucas 22:44, tá? Jesus estava orando, né? Vou até abrir aqui com vocês. Lucas 22:44. Tá? Então, diz o seguinte o texto: estando em agonia, orava mais intensamente. Quem? Jesus. Tá?
E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Essas gotas de sangue caindo sobre a terra foram as primícias, quer dizer, o primeiro sofrimento de Jesus, né? Então, antes dele resgatar o homem, ele resgatou a terra, né? E assim, eu achei isso muito lindo, porque eu já tinha lido isso muitas vezes e passa batido muitas vezes, né, para nós. Então, assim, Deus primeiro resgata as primícias. Qual é a primícia do homem? É o barro. Então, primeiro ele resgatou a terra, porque aí ele poderia depois resgatar o barro. Então, Deus nunca passa por cima da sua palavra, ele sempre faz cumprir a sua palavra e ele tem princípios, né? Princípios que são muito firmes e que ele nunca vai negar esses princípios, tá? Então, antes de tudo, ele vai resgatar a terra, para depois resgatar o homem, tá? E aí, quando Jesus resgata a terra, ele mostra para nós que não existe nenhum resgate sem derramamento de sangue, tá? Então, Jesus resgatou a terra para si, mas o homem continua derramando sangue na terra e não pedindo perdão a Deus, né? Então, é como se a gente tivesse olhando para aquilo que Jesus fez e continuando pecando, sem se importar que o que ele fez foi um resgate perfeito. E o homem continua sem pedir perdão a Deus por esses pecados, né? E pecado que você sabe que você está fazendo e que você não faz nada por isso e continua pecando, chama iniquidade. Então, o homem continua com as suas iniquidades para com Deus, tá? E a terra continua sendo manchada com pecado de sangue, né? Sangue de inocentes, né? Quantas vezes a gente olha um noticiário e vê, né, o sangue derramado sobre a terra, tá? E isso vai ter que ter um resgate, né? O sangue de Jesus nos resgatou e cada vez que nós pecamos, nós pedimos perdão a Ele, não é isso? Para que a gente continue puro. Mas será que a gente já pediu perdão por assassinatos que a gente não cometeu? Ou por coisas que você agride a terra, né? Por cada embalagem plástica que você joga fora, por cada coisa que você agride, né, a natureza e você não se dá conta? A gente olha e pensa que, mas isso daí é normal, é o normal do viver. Será que isso realmente é o normal do viver? Será que a responsabilidade que a gente tem sobre a terra não vai ser cobrada de nós? Ela está sendo cobrada agora, tá? Então, é uma das coisas que Deus está fazendo hoje, é cobrar essa responsabilidade de nós, né? Nos fazer entender que esse sangue todo e que toda essa maldade que o homem tem vivido, né, sobre a terra, vai ter um preço, tá? Então, você vê que assim, com um pequeno vírus, né, uma coisa insignificante, na verdade, né, Deus fez para a humanidade. Não precisou uma guerra, não precisou ninguém soltar uma bomba atômica, né? Porque assim, a humanidade toda pensava, né? Nossa, que coisa horrível quando a Coreia do Norte começa a se estranhar com os Estados Unidos. Nossa, vai ter a terceira guerra, vai ter isso, vai aquilo. Nada acontece fora da vontade de Deus, né? E a terra não vai ser destruída, senão pela mão do Senhor, né? Para que haja um resgate, um novo céu e uma nova terra, tá? E aí, esse resgate, ele vai se dar sim, mas ele vai se dar depois do milênio, tá? Porque enquanto isso,
Deus sabe que o homem vai continuar pecando, né? E assim como nós, né, se a gente for para Gálatas 3,13, né, Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se maldição por nós. Não é isso que Cristo fez? Então, esse é o resgate que Jesus fez por nós, né? Só que esse resgate, ele vai ser completo quando nós nos tornarmos corpo glorificado, né? Porque aí, além de nós termos hoje o Espírito Santo, nós vamos ter um corpo de glória, como é o corpo de Jesus, tá? E se você for olhar, a terra também vai ter que ter uma cara diferente, né? Um jeito diferente, porque essa terra já está maculada, né? E as pessoas continuam pecando sobre a terra, tá? Então, o propósito de Deus é que nós usufruamos, né, de um novo céu e uma nova terra também perfeita e sem mácula. Por isso ele tem que resgatar essa terra também, tá? Então, a Nova Jerusalém, ela vai ser diferente. Ela não vai ser como a gente imagina que ela seria, né? Ela não vai ser assim, do jeito que é hoje Jerusalém, né? Mas ela vai ser uma Jerusalém celestial, aonde Deus é quem vai, com Jesus, iluminar, né? E não vai ter mais astros para iluminar, não vai ter sol ali, porque o Cordeiro de Deus vai ser o próprio sol daquele lugar, tá? Então, assim como o corpo do homem vai ser um corpo glorificado e vai viver santificado, a terra também, tá? Então, vamos lá ler de novo, né? Apocalipse 21:1. Eu acho que agora ficou um pouco mais claro por que tem que haver esse resgate da terra. E se a gente for olhar durante toda a Bíblia, né, para não me estender muito, né, existe quando Deus mandou Abraão comprar um campo, né, para colocar Jacó, para colocar os restos mortais, né, da família e tudo mais, né? Então, todos esses, assim, todas essas figuras, né, do Antigo Testamento, elas apontavam para o Novo Testamento. Então, tudo aquilo que Deus mandava, né, como Deus mandou o profeta Jeremias também resgatar um campo, compra um campo, né? Se vocês lembram dessas passagens, vocês vão ver assim, mas por que eu tenho que comprar esse campo? Por que eu tenho que resgatar esse campo? E Deus fala em resgate muitas vezes mesmo, né, nessas passagens, porque a terra não é do homem desde o pecado, né? Porque o homem tem maculado a terra, né? E Deus já sabia que isso ia acontecer, tá? Então, para que exista novamente um alinhamento entre um corpo de glória que Deus vai nos transformar e uma terra, essa terra tem que estar purificada dos pecados do homem também, tá bom? Então, vamos ler de novo, então, vamos lá em Apocalipse 21, tá? Só para ficar bem mais solidificado pra gente, né? Então, vamos lá, Apocalipse 21:1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E aí, vamos para Apocalipse 21:27. Nela, na terra, nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada. Então, Deus vai cuidar disso, tá? Nem o que pratica abominação e mentira. Por quê? Porque só vai viver nessa terra quem forem os remidos do Senhor, tá? Mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então, meu querido e minha querida, se você ainda tem dúvida se você
tem o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, é mais uma hora que eu te convido a fazer uma introspecção, olhe o seu coração e entregue a sua vida para Jesus. Porque a tua chance de viver nessa terra remida e purificada é só se você estiver livre desses pecados e puder ter o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, tá? Então, Deus está nos dando uma nova chance, uma chance de estarmos com Ele, de estarmos verdadeiramente arrependidos disso e podermos compartilhar de uma nova terra e de um novo céu que Ele vai criar especialmente para esses remidos de coração, tá bom? Se você quer aceitar Jesus nesse momento, eu acho que assim, você pode fazer uma oração muito simples, tá? De dizer a Jesus: Senhor, eu te recebo como meu único, exclusivo e verdadeiro Salvador, entrego a minha vida a Ti, né? E a partir de hoje eu deixo a minha vida para Te seguir, né? É uma oração muito simples, mas não é uma oração da boca para fora, mas é uma oração de coração, tá bom? Então, eu agradeço muito a missionária Andréia, a missionária Silvia por esse convite, né? E espero que essa palavra tenha sido edificante para vocês, tá? Shalom a todas e graça e paz. Um abraço. Amém. Tá? Gostaria de orar com vocês, né? Uma oração breve, né? Uma oração de perdão, tá? Antes da gente se despedir. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, por essa palavra e que ela possa ter sido de edificação nas nossas vidas. Que o Senhor possa, Senhor, achar-nos em concordância com a Tua palavra e nós não somos dignos, Senhor, de estar nesse novo céu e nova terra, é só pela Tua própria misericórdia, Senhor. Mas nós gostaríamos, Senhor, que fosse achado graça em nós, Pai. Assim como o Senhor achou graça em muitas pessoas, Senhor, do Antigo Testamento, Senhor, do Novo Testamento, ache graça em nós, Senhor, para que nós possamos estar na Tua presença santificados, Senhor. Ajuda-nos nesse processo de santificação e que o Teu Espírito Santo seja o nosso único guia. É o que nós te pedimos, Senhor, neste dia, em nome de Jesus. Amém e amém. Até logo, meus amados.